Olá, alunos! Seja bem-vinda a esta sexta aula da disciplina de Álgebra Linear e Vetorial. Eu sou a professora Alessandra. Então, na aula de hoje, nós vamos trabalhar com um tema que vai envolver grande parte dos conteúdos que nós já estudamos anteriormente. Nós já estudamos o que são matrizes e determinantes, como que nós analisamos esses conceitos, qual é a relação estabelecida entre eles, e os determinantes, que são um conceito associado a uma categoria específica de matrizes, que são as matrizes quadradas. Depois nós avaliamos os sistemas lineares, como eles são constituídos, como que nós podemos resolver esses sistemas, inclusive empregando a representação matricial. Nós estudamos os espaços vetoriais, com as suas caracterizações, como sendo um conjunto dotado de duas operações, satisfazendo a um conjunto de propriedades. E nós observamos que, a partir desse espaço, nós conseguimos identificar alguns conjuntos importantes, principalmente as bases desses espaços, que é um conjunto que vai gerar todos os elementos do espaço e que contém vetores que não dependem um do outro. É um conjunto linearmente independente. E logo em seguida nós avaliamos as transformações lineares, que são aplicações entre espaços vetoriais que satisfazem algumas condições. Em relação às transformações lineares, agora nós vamos estudar dois tópicos específicos. Algumas representações para as transformações associadas a matrizes e dois conceitos importantes que são os autovalores e os autovetores. Então, esses temas que nós vamos discutir, eles estarão fundamentados na teoria de transformações lineares que nós já estudamos. Então, vamos acompanhar no quadro os objetivos para essa aula. Em relação às transformações lineares diretamente, nós vamos analisar como representar matricialmente uma transformação linear. Então, como que eu associo transformação linear à matriz? Será que eu consigo representar uma matriz em função de a transformação em função de uma matriz? E com base em alguns tipos específicos de transformações lineares, nós vamos estudar os autovalores e autovetores, conhecendo a sua definição, como que eu determino um autovalor, como que eu determino um autovetor e como que eu associo esses conceitos a matrizes. Bom, se autovalores e autovetores estão relacionados a transformações lineares e as transformações estão associadas a matrizes, eu consigo uma associação direta entre matriz e entre autovalor e autovetor. Então, em todos esses estudos, nós vamos tomar como base os seguintes questionamentos. O que são os autovalores? O que são os autovetores? E como que eu associo matriz à transformação linear? Bom, inicialmente, vamos retomar o que nós já estudamos sobre transformações lineares. Nós sabemos que transformações são aplicações entre espaços vetoriais. Então, uma transformação de U em V, onde U e V são espaços vetoriais. Mas não basta ser uma aplicação. Ela precisa ser uma aplicação em que, quando eu calculo a imagem de uma soma de vetores, isso equivale a calcular a soma das imagens. Então, T de U mais V é T de U mais T de V. E quando eu calculo a imagem do produto de um vetor por um escalar, isso equivale a multiplicar a imagem do vetor pelo escalar. E essas duas condições precisam ser satisfeitas para todos os vetores U e V pertencentes ao domínio da transformação, que nesse caso é o espaço vetorial U, e para todo alfa escalar, ou seja, no nosso caso, alfa, um número real. Então, essas são as condições que vão caracterizar uma transformação linear. Então, para ser linear, ela precisa ser uma aplicação entre espaços vetoriais, semelhante ao que nós temos de funções de R em R, mas agora generalizando para espaços qualquer, e no qual as duas condições são satisfeitas simultaneamente. Então, essa é a definição de transformação linear. E nós vamos buscar agora uma representação da transformação a partir de uma matriz. E partindo de uma matriz, definir uma transformação linear.
Então, nós podemos trabalhar nos dois sentidos. Tem uma matriz, construa uma transformação, e tem uma transformação, construa uma matriz associada a ela. Mas como que nós vamos trabalhar? Então, nós vamos iniciar avaliando a matriz. Então, nós vamos supor que seja conhecida uma matriz e nós vamos construir uma transformação a partir dela. E essas transformações, elas terão a característica de domínio e contradomínio serem espaços derivados de Rn. Então, seria um R2, cuja representação é o plano cartesiano, ou R3, cuja representação é o espaço cartesiano, e ou as outras variações, o R4, o R5, onde nós já não temos a representação geométrica para esses espaços. Então, em geral, iremos trabalhar com o espaço na forma Rn. Então, vamos ao quadro analisar essa primeira situação. Relacionar matriz à transformação linear. Quando nós temos uma matriz A, M por N, considerando que ela tenha todas as suas entradas reais, então ela seja preenchida por números reais, sempre essa matriz define uma transformação linear entre os espaços Rn e Rm, de tal forma que a transformação aplicada sobre V é o produto da matriz pelo vetor. Então, eu defino uma transformação a partir da matriz, considerando um produto matricial. Então, basicamente, eu vou ter uma transformação que, ao ser aplicada sobre o vetor V, a sua imagem vai ser dada como produto da matriz pelo vetor V. Então, é dessa forma que nós podemos definir uma transformação linear, sendo conhecida uma matriz. Nesse caso, nós vamos ter um produto matricial envolvido. Então, o vetor imagem, o T de V, é igual ao produto da matriz A pelo vetor V. Eu sei que a matriz A, ela é M por N. Então, esse vetor V, ele precisa ser um vetor com N linhas, para que o produto matricial, no segundo membro, ele esteja definido. Então, esse vetor V precisa ter N linhas, e por ser um vetor, no caso, ele vai ser um vetor coluna. Ele vai ter tamanho N por 1. Quando eu multiplico a matriz A, M por N, pelo vetor N por 1, o resultado é um vetor M por 1. E esse vai ser o tamanho do vetor imagem, do vetor T de V. Por isso que quando eu construo a transformação, ela vai ser de Rn em Rm, porque os vetores do domínio são vetores de tamanho N por 1, possui N componentes. Já os vetores da imagem ou do contradomínio são de Rm, por isso que eles possuem M componentes. Ele vai ser representado na forma de coluna como um vetor M por 1. Então, o vetor V é um vetor do domínio, por isso que ele é um vetor de Rn, e o T de V é um vetor da imagem. Então, ele é de tamanho, ele pertence ao espaço Rn. Então, essas são as características agora de uma transformação linear definida a partir de uma matriz conhecida. Então, se eu tenho a matriz, eu consigo identificar o tamanho dos espaços, as dimensões envolvidas, e assim eu consigo definir essa transformação. Então, nós já estudamos as transformações que possuem uma lei de formação. Então, eu conheço qual que é a ação da transformação sobre os vetores do domínio. Se a transformação é definida em função de uma matriz, eu também consigo gerar aquela expressão. Mas para isso eu preciso identificar os espaços adequados. Qual seria a dimensão do domínio e a dimensão do contradomínio. Então, nós vamos verificar num exemplo agora como construir essa transformação. Como que eu identifico a sua expressão. Então, vamos ao quadro observar. Então, nós já vimos que se temos uma matriz A de M por N, o número de linhas da matriz vai ser a dimensão do contradomínio. E o número de colunas da matriz é a dimensão do domínio. Então, nós vamos empregar essa ideia.
Aqui nós temos a matriz A conhecida. Ela tem tamanho 3 por 2. 3 linhas, 2 colunas. Se ela é 3 por 2, eu vou definir uma transformação a partir dela, uma transformação T, uma transformação TA, entre espaços da forma Rn. Então, qual que vai ser a dimensão do domínio? É o número de colunas da matriz A, por isso que é R2. E o número de linhas da matriz A é a dimensão do contradomínio, a dimensão da imagem. Então, a matriz A vai definir uma transformação linear TA de R2 em R3, em que essa transformação aplicada sobre um vetor V do R2 vai ser expressa pelo produto da matriz A pelo vetor V, em que tanto essa imagem quanto o vetor V, eles vão ser representados na forma de vetores coluna, porque eu preciso definir o produto, eu preciso aplicar a operação de multiplicação de matrizes. Então, se eu tenho a matriz A, eu tenho tamanhos dos espaços, tanto o domínio quanto o contradomínio, eu vou tomar um vetor V qualquer do domínio dessa transformação. É um vetor de R2. Eu vou multiplicar a matriz A por esse vetor qualquer do R2, porque eu quero saber qual é a imagem desse vetor genérico pela transformação. Se eu sei para um vetor xy qualquer, quando eu substituo x e y por números reais, eu consigo identificar a sua imagem apenas substituindo em uma expressão. Então, esse é o objetivo. Eu vou construir aquela expressão genérica da transformação. Então, eu vou multiplicar a matriz A pelo vetor V, que é um vetor de R2 na forma coluna. Vou aplicar o procedimento de multiplicação de matrizes. Então, eu vou multiplicar a primeira linha da primeira matriz pelo vetor coluna. Vou obter como resultado x mais 2y, que é a primeira componente do vetor imagem. Tomo a segunda linha da matriz A, multiplico pelo vetor V. Vou obter menos 2x mais 3y. Tomo a terceira linha da matriz A, multiplico pelo vetor V e obtenho o 0x mais 4y. Essas três expressões vão caracterizar as três componentes da imagem, porque a imagem eu sei que é um vetor 3 por 1. Se eu sei que o vetor é dado dessa forma, então a transformação TA aplicada sobre um vetor xy qualquer vai ser um vetor de R3, onde a primeira componente é x mais 2y, a segunda menos 2x mais 3y e a terceira 4y. Então, quando eu multiplico a matriz A por um vetor qualquer, um vetor xy desse espaço R2, que é o domínio da transformação, eu consigo identificar qual é a lei que caracteriza essa transformação. Então, inicialmente, eu só tinha essa matriz. Eu identifiquei o tamanho da matriz, identifiquei a transformação linear e construí a expressão da transformação pelo produto matricial. Então, dessa forma, nós conseguimos partir de uma matriz e construir uma transformação que vai ser linear. Se nós avaliarmos aquelas duas condições, elas vão ser satisfeitas, porque a transformação foi definida a partir de uma matriz que compõe um conjunto no qual são definidas várias operações e satisfeitas várias propriedades. Então, das propriedades das matrizes, nós conseguimos concluir a linearidade da transformação, que ela vai satisfazer cada uma daquelas condições para todos os elementos do domínio e todos os escalares reais. Então, essa é uma possibilidade de associação entre matriz e transformação. E o contrário, será que é possível? Será que eu consigo representar uma transformação linear a partir de um produto matricial? Então, agora, inicialmente, nós conhecemos a transformação e o objetivo é obter a matriz associada. Então, vamos acompanhar no quadro como nós podemos identificar essa matriz em um exemplo. Então, quando eu tenho uma transformação linear, eu posso representá-la por meio de um produto de matrizes. Da mesma forma como nós avaliamos no caso anterior. Então, aplicar a transformação
sobre um vetor vai ser igual a multiplicar esse vetor pela matriz. Então, matriz vezes o vetor. Então, é assim que nós determinamos a matriz de uma transformação linear. Aqui nós temos a transformação de R2 em R3, que leva os vetores xy em 3x menos 2y, 4x mais y e x. Vetores de duas coordenadas, ou duas componentes, em vetores de três componentes. Se a transformação é de R2 em R3, pelo que nós vimos na situação anterior, essa matriz A precisa ser de tamanho 3 por 2, porque a dimensão do contradomínio fornece o número de linhas de A. A dimensão do domínio fornece o número de colunas da matriz A. Então, eu conheço agora qual é o vetor T de xy, que ele é dado a partir da expressão da transformação. Então, ele vai ter três componentes, eu vou expressá-la na forma de uma coluna. Vai ser um vetor coluna 3 por 1. Eu quero que esse vetor seja igual a uma matriz vezes o vetor V, um vetor xy, que tem tamanho 2 por 1. E eu sei que essa matriz vai ter tamanho 3 por 2, por causa das dimensões dos espaços envolvidos. Esse termo 3x menos 2y, eu posso decompor no produto matricial como sendo o produto dessa linha 3 menos 2 com o vetor xy. 4x mais y, eu posso decompor como o produto dos elementos da linha 4, 1 com a coluna xy. E o último termo, o x, eu posso decompor como o produto da linha 1, 0 vezes o vetor xy. Então, eu trabalho com o processo contrário ao que eu tenho da multiplicação de matrizes. Em resumo, nós vamos ter que essa matriz A, que define a transformação, ela é 3 por 2, ela vai ter duas colunas. Uma coluna vai ser composta pelos coeficientes de x, 3, 4 e 1. E a segunda coluna pelos coeficientes de y, que seriam menos 2, 1 e 0. Em cada uma das linhas da matriz, nós vamos ter uma das componentes envolvida. Então, a primeira linha da matriz está associada à primeira componente da imagem. A segunda componente da imagem, e a terceira linha, a terceira componente da imagem. Então, quando nós separamos os coeficientes em uma matriz, e se nós multiplicarmos agora essa matriz pelo vetor xy, eu vou obter novamente a transformação. Então, eu identifiquei quais os elementos deveriam compor aquela matriz para que o produto dela, por um vetor xy, gerasse o vetor conhecido, que era o vetor imagem. E o vetor imagem, que tem origem na definição da transformação linear. Mas será que o procedimento é só identificar os coeficientes de x e de y? Qual seria a fundamentação teórica desse processo? Por que eu posso apenas extrair os coeficientes, organizá-los de forma adequada, colocando uma certa sequência nos componentes em relação às linhas, nas variáveis em relação às colunas? Por que eu posso trabalhar dessa forma? Então, eu gostaria que você refletisse sobre que tipos de conceitos estão envolvidos nesse processo. Qual que é a importância, por exemplo, da base dos espaços vetoriais nessa construção? De que forma elas se farão presentes no momento de se identificar a matriz da transformação linear? Então, nós temos uma pausa agora para que você possa refletir a respeito dessa questão, enviar as suas contribuições, as suas dúvidas, e logo em seguida continuaremos estudando esse tema.
nós vamos observar agora como que aquele procedimento prático que nós vimos, ele é fundamentado. Por que eu posso avaliar os coeficientes e construir a matriz? Que tipo de matriz seria essa, pensando na transformação linear? Então, para construir essa matriz, nós vamos empregar as bases dos espaços vetoriais e são a partir das imagens de alguns vetores é que será possível identificar cada um dos elementos que irá compor a matriz da transformação. Então, vamos ao quadro acompanhar esse processo. Nós vamos avaliar como identificar essa matriz a partir de um exemplo. Se fosse uma outra transformação, nós iríamos seguir um procedimento semelhante, só adequando as bases, os espaços que seriam avaliados. Nós temos uma transformação linear de R3 em R2 e conhecemos a sua definição. Se é uma transformação de R3 em R2, eu tenho dois espaços vetoriais. Eu vou considerar A e B como as bases canônicas dos dois espaços, do R3 e do R2. As bases que nós já estudamos anteriormente e que vão estruturar tanto o espaço cartesiano quanto o plano cartesiano. Nós vamos trabalhar com essas bases porque nós conseguimos, como nós vimos anteriormente, identificar mais rapidamente quais seriam os coeficientes das combinações lineares. Se fosse uma outra base, precisaríamos acrescentar a identificação dessas combinações lineares. Mas o nosso objetivo vai ser estudar a partir da base canônica. E logo mais nós vamos observar o porquê. Tendo essas duas bases, nós vamos analisar as dimensões dos espaços. Bom, a dimensão do R3 é 3, porque a sua base contém 3 vetores. A dimensão do R2 é igual a 2, porque a sua base contém 2 elementos. Se a dimensão do domínio é 3 e a dimensão do contradomínio é 2, a matriz da transformação tem tamanho 2 por 3, que foi aquela análise que nós já realizamos anteriormente. É a dimensão do contradomínio, é o número de linhas, e a dimensão do domínio é o número de colunas da matriz da transformação. E aqui nós temos uma representação genérica para essa matriz. Então, nós precisamos identificar estas 6 entradas que irão compor a matriz da transformação. Nós vamos partir do domínio. O domínio é R3. A base do R3 seria esse conjunto A, composto por 3 vetores. Nós vamos calcular agora as imagens destes 3 vetores. Então, nós vamos determinar as imagens dos vetores da base canônica do domínio da transformação, que nesse caso é o espaço R3. Eu vou calcular o T aplicado em 1, 0, 0. Então, eu retorno a definição da transformação. Substituo x por 1, y por 0 e z por 0. Quando eu efetuo todas essas simplificações, todos os cálculos, eu observo que a sua imagem é o vetor 2, 3. Quando eu calculo a imagem do vetor 0, 1, 0 pela transformação t, a sua imagem é o vetor menos 1, 1. E quando eu calculo a imagem do vetor 0, 0, 1, a sua imagem agora é o vetor 1, menos 2. Então, eu calculei as imagens dos 3 vetores que compõem a base canônica do domínio. E essas imagens estão no espaço R2. Por isso que elas são vetores de 2 componentes. Então, essas imagens agora são elementos do R2. E eu sei que o R2 tem uma base canônica também, composta por 2 vetores. Por isso, eu vou expressar agora essas 3 imagens como combinação linear da base canônica da imagem do espaço R2. Então, a base canônica do R2 é o conjunto B, que nós vimos inicialmente, formado pelos vetores 1, 0 e 0, 1. Eu vou tomar as imagens que eu obtive no passo anterior e vou expressar em função desses 2 vetores. Bom, o vetor 2, 3, eu posso decompor como 2 vezes o vetor 1, 0, mais 3 vezes o vetor 0, 1.
Por ser base canônica, as próprias componentes do vetor vão se tornar os coeficientes da combinação linear. Se eu tenho o vetor menos 1, 1, ele vai ser expresso na combinação como menos 1 vezes 1, 0, mais 1 vezes 0, 1. E o vetor 1 menos 2, como 1 vezes 1, 0, mais menos 2 vezes 0, 1. Observe que ainda nós tomamos a mesma ordem. Temos o coeficiente de 1, 0, depois envolvendo o coeficiente de 0, 1. Isso para todos os vetores. Então, nós precisamos tomar essa ordenação. Primeiro, o primeiro vetor da base, que é 1, 0, e depois o segundo, 0, 1. Quando eu expresso essas combinações, eu consigo identificar coeficientes relativos ao vetor 1, 0 e coeficientes relativos ao vetor 0, 1. Na matriz da transformação, eu vou preencher a primeira linha com os coeficientes relativos ao vetor 1, 0. E na segunda linha, os coeficientes relativos ao 0, 1. De tal forma que na primeira coluna vai ser a imagem de 1, 0, 0, que é o vetor 2, 3. Os coeficientes da combinação são 2 e 3. Então, eu vou preencher a primeira coluna, primeiro com 2 e depois com 3, porque eles são referentes a 1, 0 e 0, 1, respectivamente. Na segunda coluna, eu vou inserir os coeficientes da combinação, pensando na imagem de 0, 1, 0, que nesse caso é menos 1 e 1. E na última, a imagem de 0, 0, 1, que é composta, então, pelos coeficientes 1 e menos 2. Então, eu não vou apenas identificar cada um dos elementos que compõem essa transformação ou cada um dos coeficientes de x, y e z. Na verdade, eu estou expressando os vetores da base canônica, um em função do outro. Então, a imagem dos vetores da base em função, agora, da base do contradomínio. E se nós compararmos essa matriz com a representação da transformação, nós vamos observar que na primeira linha, nós temos os coeficientes da primeira componente, que seria 2, menos 1 e 1. Então, os coeficientes de x, de y e de z. Na segunda linha, temos os coeficientes de x, y e z. Por quê? Porque eu estou expressando os vetores da base, do domínio em função da base do contradomínio e construir a matriz a partir delas. Essa matriz não é uma matriz qualquer da transformação, ela é chamada de matriz canônica, porque é a matriz que eu obtenho quando eu tomo as bases canônicas dos dois espaços. Então, eu estou trabalhando tanto com a base canônica do R3 quanto a do R2. Então, quando eu construo as imagens dos três vetores da base do domínio, expresso em função dos vetores que compõem a base da imagem. Os coeficientes da combinação linear vão compor agora cada uma das entradas da matriz canônica, respeitando apenas a ordem em que nós estamos tomando os elementos. Então, nós não estamos apenas olhando a transformação e extraindo os coeficientes. Essa extração de coeficientes é possível porque, na verdade, nós estamos aplicando a transformação sobre os vetores da base canônica. Então, na verdade, essa é a fundamentação teórica que está por trás desse procedimento, desse dispositivo prático, se nós formos pensar. Então, todos aqueles coeficientes, todos os números que vão compor as entradas da matriz, devido ao tipo de base que nós adotamos, vão ser os coeficientes da transformação linear. Por isso que eu consigo essa associação, mas ela não foi obtida apenas com a extração de coeficientes. Ela foi obtida de um estudo a partir das bases daqueles espaços. Então, quando nós trabalhamos com espaços vetoriais, muitas vezes nós recorremos às bases. Então, ao invés de analisar o espaço como um todo, nós observamos quais são os vetores da base e como eu posso combiná-los entre si. Então, essa é uma outra forma de se observar cada um dos espaços vetoriais. E qual que é a vantagem, então, de se conhecer
a matriz canônica de uma transformação. Eu consigo empregar tanto a lei de formação da transformação, quanto um produto matricial, no momento de calcular a imagem de vetores. Vamos observar esse fato no quadro. Para essa mesma transformação, nós podemos calcular a imagem do vetor 1, menos 1, 0, substituindo x por 1, y por menos 1 e z por 0 na expressão da transformação, aquela que foi dada inicialmente. Nós identificamos a imagem como sendo o vetor 3, 2 do R2. Agora, eu posso calcular também essa imagem na forma de vetor coluna, multiplicando a matriz canônica pelo vetor do domínio, que é o 1, menos 1 e 0. A diferença é que quando eu efetuo esse produto da matriz pelo vetor coluna, a imagem é expressa na forma de vetor coluna, mas é exatamente o mesmo vetor. Nós só estamos mudando a forma de representação. Então, tanto pode ser usada a expressão da transformação, quanto o produto matricial. Então, independente se eu utilizo uma forma ou a outra, eu vou estar lidando com a mesma transformação. Então, esse é o processo que nós temos de construção de matriz canônica de transformação linear. E sabendo, então, dessa fundamentação, agora nós podemos empregar aquela prática de se identificar coeficientes e construir a matriz canônica. Então, vamos ao quadro analisar outros exemplos. Então, aqui nós temos outras transformações com as suas matrizes canônicas. Então, quando eu tenho essa matriz canônica, quando eu quero observar quais são as suas entradas, basta comparar a transformação, os coeficientes das variáveis, com essa matriz. Bom, se eu tenho uma transformação de R2 em R3, a matriz canônica será 3 por 2. Cada uma das linhas diz respeito a uma das componentes do vetor imagem, e as colunas a cada uma das variáveis envolvidas. Então, nesse caso, são x e y. Na primeira coluna, eu vou identificar os coeficientes de x e na segunda, os coeficientes de y. E depois eu avalio as linhas a partir das três componentes. 3x menos 2y, 4x mais y e x. Se eu tenho uma transformação de R2 em R2, a sua matriz canônica é 2 por 2, uma matriz quadrada. Nas linhas, eu vou identificar cada componente do vetor imagem e nas colunas, os coeficientes dessas variáveis. Então, se a primeira componente é x, na coluna referente a x eu indico 1 e na coluna referente a y eu indico 0. Se agora o termo, a segunda componente da imagem é menos y, na coluna referente a x eu indico 0, que seria um 0x, e na coluna referente a y eu indico menos 1. Se eu tenho agora uma transformação de R3 em R, o R eu posso interpretar como R1. O tamanho da matriz canônica será 1 por 3. Então, é uma matriz linha. A primeira linha refere-se, então, à única componente, ao número real que está sendo interpretado. As colunas dizem respeito às três variáveis envolvidas no domínio, x, y e z. Se a imagem é x menos y, na primeira coluna o coeficiente é 1, na segunda é menos 1 e na terceira é 0, porque seria x menos y mais 0z, já que o termo z não está evidente nessa expressão da transformação. Então, esse é o procedimento prático que nós temos e que tem origem no cálculo das imagens das bases canônicas, porque se trata de matriz canônica. Existem situações em que é apresentada a matriz de uma transformação e nós não temos referência nenhuma a respeito dessa matriz. Se não existe a indicação de bases, eu vou interpretar essa matriz como a matriz canônica da transformação. Então, se eu tenho essa matriz de tamanho 2 por 3, ela vai definir uma transformação de R3 em R2, de tal forma que quando eu multiplico essa matriz por um vetor do R3,
um vetor XYZ, eu obtenho a transformação. A transformação leva XYZ em um vetor de primeira componente 2x mais 3y mais 4z e segunda componente x menos 2y, que é um vetor do R2. Então, se não existe nenhum tipo de referência às bases que estão sendo tratadas, eu vou interpretar como sendo a base canônica, tanto do R3 quanto do R2, e por isso essa matriz é a matriz canônica da transformação. Se eu estivesse lidando com uma outra base, seja R2 ou R3 o espaço, mas eu não tenho mais a base canônica. No momento de construir a matriz, eu preciso evidenciar que tipo de base eu estou tomando, e no momento de calcular as imagens, eu vou calcular as imagens daquela base que eu adotei inicialmente. Tomando a imagem, eu vou expressá-la como combinação linear da base da imagem que eu tomei naquele momento. Então, sempre eu preciso adequar a matriz às bases dos espaços que estão envolvidos. Agora, se não existe nenhuma referência, nós vamos adotar a base canônica, que é a base mais usual. Em geral, nós utilizamos ela na nossa representação vetorial. Quando eu tenho um vetor do R3, um vetor do R2, em geral, nós expressamos ele como função da base canônica. Aquelas componentes x e y de um vetor do R2, ela é dada em função da variação no eixo x, da variação no eixo y. Por isso que ela está direcionada à base canônica. Quando é uma outra base, eu preciso trabalhar com uma outra combinação linear. Então, é importante conhecer esse processo, conhecer a origem, e podemos também investigar as outras bases tomando esse procedimento como um procedimento que pode ser adaptado nessas outras situações. Bom, agora nós temos uma atividade para que você possa explorar esse procedimento de identificar matriz canônica de transformação linear. Então, acompanhe no quadro qual é a transformação a ser avaliada. Nós temos uma transformação agora de R2 em R2. Domínio contra domínio correspondem ao mesmo espaço. Qual que seria a matriz canônica associada a essa transformação? Então, analise esse caso, construa a matriz, envie as suas contribuições e também suas dúvidas. Logo em seguida, nós continuaremos trabalhando com essas transformações lineares.
Gostaria de agradecer, então, a contribuição. Vamos observar por que a matriz canônica tem primeira coluna 1, menos 1 e a segunda menos 3, 4. Então, vamos ao quadro acompanhar essa resolução. Então, nós temos a transformação que é de R2 em R2. Se ela é de um espaço de dimensão 2 em um outro, no mesmo espaço de dimensão 2, a sua matriz vai ser uma matriz quadrada de ordem 2. Qual que é o objetivo com esse procedimento? Primeiro eu tomo uma base canônica do domínio e do contradomínio. Mas como os espaços são iguais, eu tomo uma única base, que vai valer tanto para o R2 domínio, quanto para o R2 contradomínio. Tendo esses dois vetores, eu vou calcular as imagens. Então, eu calculo o T de 1, 0, calculo o T de 0, 1, que são os vetores 1, menos 1, e os vetores menos 3 e 4. Quando eu expresso esses vetores em função da base canônica agora no contradomínio, os coeficientes da combinação são exatamente os componentes do vetor. 1 menos 1 para o primeiro e menos 3, 4. Então, essa é uma vantagem em se trabalhar com essas bases canônicas. Agora, eu vou identificar as colunas da matriz com essas imagens. A imagem de 0, 1 é incluída na primeira coluna, formando, então, na primeira entrada 1, na segunda, menos 1, e na segunda coluna, menos 3 e 4. Que, em resumo, no procedimento prático, seria extrair os coeficientes, tanto de x quanto de y, lembrando que o primeiro estaria associado a x, a primeira coluna associada a x, e a segunda associada a y. E por que isso acontece? Porque o x ele vai estar associado aos vetores na forma 1, 0, e o y vai estar associado aos vetores na forma 0, 1, devido à estruturação do vetor. A primeira componente é x e a segunda é y. Então, por isso que nós podemos construir esse procedimento e avaliar qual é a matriz canônica da transformação linear. Então, nós já observamos que uma transformação é uma aplicação entre espaços vetoriais que satisfaz algumas condições e que nós temos essa possibilidade de representar a transformação como um produto matricial, ou definir uma transformação com base em uma matriz. Agora nós vamos estudar uma categoria específica de transformações, que são os operadores lineares. Lembrando, um operador é uma transformação linear em que o domínio e o contradomínio são descritos por um mesmo espaço vetorial. Quando nós tínhamos essa última transformação de R2 em R2, note que o domínio e o contradomínio correspondem ao espaço R2. Por isso que, por ser transformação linear com essa característica, ela vai ser chamada de operador linear. E nós queremos estudar alguns vetores e algumas constantes específicas associadas a esses operadores. Então, nós queremos identificar vetores do domínio de tal forma que a imagem desses vetores pela transformação sejam múltiplos desse vetor. Então, eu vou converter todo esse processo de multiplicar matriz por vetor ou aplicar a lei da transformação sobre o vetor por uma multiplicação por escalar. Então, com esse procedimento, o objetivo é identificar os chamados autovetores que estão associados aos autovalores. Então, vamos ao quadro agora definir o que são esses dois elementos. E nós vamos partir de um operador linear, ou seja, uma transformação linear de um espaço V nele próprio. Então, nosso objetivo é partir desse operador, identificar se existem vetores V no domínio, de tal forma que calcular a imagem de V seja igual a multiplicar V por uma constante lambda, onde lambda vai ser um número real. E esse vetor V não vai ser um vetor qualquer, ele precisa ser um vetor não nulo, um vetor diferente de zero. Então, nós queremos determinar vetores cujas imagens sejam o produto desse vetor inicial por uma constante. A constante, o número real lambda, ele é chamado de autovalor ou valor próprio
ou valor característico de uma transformação. O vetor V é chamado de autovetor, ou vetor próprio, ou vetor característico da transformação. E sempre esse autovetor está associado a algum lambda, para que essa condição possa ser satisfeita. Então, para que sejam estudados autovalores e autovetores, primeiro eu vou definir um operador linear. Depois eu vou identificar a existência de lambda e de V que satisfaçam essa igualdade. Os vetores V estão sempre associados a lambda e eles devem ser tais que esses vetores sejam não nulos. Porque quando eu aplico a transformação sobre o vetor nulo, eu já sei que a sua imagem vai ser o vetor nulo. Basta pensar no produto por escalar. Então, o vetor nulo eu já consigo avaliar diretamente. Eu quero outros vetores além do vetor nulo. Então, eu preciso identificar número e vetor. O escalar lambda ele é um número real e o vetor V é um vetor do domínio desse operador linear. Nós vamos identificar, para alguns casos, esses dois elementos. Aqui nós temos uma transformação de R2 em R2, que leva os vetores xy em 2xy. Ou ainda, aplicando a multiplicação por escalar, os vetores 2x, 2y. Essa transformação é uma transformação linear de R2 em R2, por isso que ela é um operador linear sobre R2. Então, já foi satisfeita a primeira condição. Eu quero identificar os vetores xy do R2 que satisfazem aquela propriedade, que t de xy seja igual a lambda xy, porque esse xy é um vetor V, e que xy seja um vetor não nulo, então ele precisa ser diferente do vetor 0, 0. Então eu quero x e y não simultaneamente nulos. Eu não posso ter que os dois sejam nulos ao mesmo tempo. Mas eu posso observar que quando eu aplico a transformação t sobre o vetor xy, pela transformação, a sua imagem vai ser duas vezes esse mesmo vetor xy. Então, aplicar a transformação sobre v, a sua imagem vai ser duas vezes v. Então, esse número 2, ele é um autovalor da transformação. Ele vai satisfazer essa condição. E quando eu tomo qualquer vetor xy não nulo, ele vai ser um autovetor associado a esse autovalor. Se eu calculo a imagem do vetor menos 2, 1, por exemplo, por essa transformação, a imagem é duas vezes menos 2, 1. Então, o 2 é um autovalor e o menos 2, 1 é um autovetor associado a esse autovalor lambda. Então, sempre eu vou avaliar a condição de ser autovalor e autovetor. Vamos a um outro caso. Eu tenho uma transformação linear de R2 em R2 que leva os vetores xy em vetores x menos y. Vamos supor que x é igual a 0. Então, eu vou tomar um vetor na forma 0y. Quando eu calculo t de 0y, a sua imagem vai ser 0 menos y. Então, 0 vezes menos 1 é igual a 0. Quando eu coloco esse menos 1 em evidência, pensando naquela multiplicação de número por vetor, eu posso expressar o 0 menos y como menos 1 vezes 0y. Então, eu tinha o vetor 0y inicialmente e expressei a sua imagem como uma constante vezes 0y. Isso quer dizer que qualquer vetor que assume essa forma, 0y em R2, com y diferente de 0, ele vai ser um autovetor da transformação associado ao autovalor menos 1. Então, quando eu aplico essa transformação sobre um vetor 0, 2, por exemplo, eu sei que a sua imagem vai ser menos 1 vezes 0, 2. Então, ao invés de substituir x por 0, substituir y por 2 ou multiplicar por uma matriz,
Eu sei que a imagem é o produto do vetor por uma constante real. Então, esse vetor imagem de 0,2, ele é um múltiplo do vetor 0,2. Então, esse é o objetivo com o cálculo desses autovetores, autovalores, ser capaz de identificar os vetores cujas imagens são múltiplos deles. Por que deve ser um operador linear e não uma transformação linear qualquer? Porque quando eu calculo a imagem de um vetor, essa imagem é múltiplo do vetor. Então, esse vetor precisa estar tanto no domínio quanto no contradomínio da transformação. Por isso que esses dois espaços precisam ser iguais. Eu só consigo estudar os autovalores e os autovetores nessa situação. E onde que eu posso aplicar esses autovalores e autovetores? Quando nós queremos resolver equações que envolvem funções e as suas derivadas, ou as suas taxas de variação. Existem as chamadas equações diferenciais que vão envolver uma função e as taxas de variação associadas a essa função. Então, nesses casos de equações, nós temos métodos específicos também, e alguns desses métodos vão envolver cálculo de autovalores e autovetores. Então, esse conceito ele é aplicado em outras situações. Por isso que é importante conhecer como se determina, o que são esses elementos, para que seja possível observar depois as suas aplicações e essas diferentes associações entre conteúdos de um campo e de outro na matemática. Nós vimos dois casos em que existiam autovalores e autovetores associados. Mas existem operadores lineares que não admitem esses autovalores e autovetores nos espaços em que nós estamos trabalhando. Vamos ao quadro observar um caso. Nessa transformação agora, que leva os vetores xy em vetores menos yx, eu não consigo nenhum vetor diferente de zero que seja elevado em um múltiplo de si mesmo. Então, eu não consigo vetores v, tais que t de v seja uma constante real vezes o vetor v. Eu não consigo um lambda real e um vetor v de R2 que satisfaça essas condições. Por isso que esse é um exemplo de operador linear que não possui nem autovalor nem autovetor. Agora, se nós expandirmos esses espaços, trabalharmos, por exemplo, com os números complexos, podemos identificar os autovalores e os autovetores, mas em R e no R2, nessa situação, nós não conseguimos identificar. Mas será que nós precisamos trabalhar com tentativa e erro para identificar autovalor e autovetor? Será que não existe um procedimento que nos auxilia nesse estudo? Nós temos duas possibilidades. Nós podemos estudar os autovalores e os autovetores pela expressão da transformação ou pela matriz canônica da transformação. Por isso que é importante conhecer essas diferentes representações. Primeiro, nós vamos estudar o método de sistemas. E depois nós vamos investigar como as matrizes podem contribuir com esse tipo de estudo. Então, nós vamos avaliar um exemplo e observar como nós identificamos o autovalor e o autovetor. E para isso, nós precisaremos resolver sistemas de equações lineares. Então, vamos ao quadro avaliar agora esse procedimento geral, que vai possibilitar a identificação de todos os possíveis autovalores e autovetores. Porque uma transformação pode admitir 2 autovalores, 3 autovalores, dependendo das dimensões dos espaços. Ou também não pode admitir nenhum autovalor. Aqui nós temos uma transformação de R2 em R2 com a sua lei de formação, com a sua expressão. Eu consigo estudar autovalores e autovetores porque é um operador linear. Para determinar autovalor e autovetor, eu preciso identificar V e lambda que satisfaçam essa expressão. T de V é igual a lambda V. Quem que seria esse vetor V? Eu vou tomar um vetor genérico, um vetor XY, porque eu sei que ele é um vetor de R2, então ele tem 2 componentes. Esse vetor, eu quero que ao multiplicá-lo por uma constante lambda, o resultado seja a imagem dele pela transformação. A imagem de XY por T
é o vetor 2x mais 2y e y. Então, por um lado, lambda xy é esse valor de imagem. Por outro lado, quando eu distribuo lambda nas duas componentes, eu vou obter o vetor lambda x, lambda y. Quais são as incógnitas desse problema? X e y, porque vão compor o alto vetor, e o lambda, que é o alto valor. Se eu tenho que 2x mais 2y, y é igual ao vetor lambda x, lambda y, igualdade de vetores, eu vou igualar componentes que ocupam as mesmas posições. Então, a primeira componente do primeiro é igual à primeira do segundo. E o mesmo vale para a segunda componente. Então, nós vamos ter uma equação 2x mais 2y, lambda x, e y igual a lambda y. Então, eu tenho um sistema com duas equações e nós temos três incógnitas, x, y e lambda. Nós vamos iniciar avaliando a segunda equação. Y tem que ser igual a lambda y. Eu posso representar como y menos lambda y precisa ser igual a zero. Quando eu coloco y em evidência, eu tenho que y vezes 1 menos lambda, e isso tem que ser igual a zero. Produto de dois números reais sendo nulo, um deles precisa ser zero. Então, ou y assume o valor zero, ou 1 menos lambda assume o valor zero. Nesse segundo caso, 1 menos lambda é igual a zero, então lambda deve ser igual a 1. Dessa segunda equação, então, nós tiramos essas duas possibilidades. Ou lambda assume o valor 1, ou y assume o valor zero. Agora eu vou analisar esses dois casos. Lembrando que lambda é o alto valor e y é uma das componentes do alto vetor. Eu vou analisar essas duas situações separadamente. Primeiro, vamos supor que lambda é igual a 1, porque é uma das possibilidades. Quando eu substituo lambda igual a 1 na primeira equação, eu vou ter 2x mais 2y igual a x, ou ainda x mais 2y igual a zero. Bom, se lambda é igual a 1, o vetor xy é tal que x mais 2y tem que ser igual a zero. Isso quer dizer que o alto vetor v tem componentes x e y em que x e y estão relacionados daquela forma. Eu não tenho um único alto vetor, eu tenho infinitos autovetores. Então, essa é uma característica desse tipo de problema. Eu vou determinar uma expressão que caracteriza o alto vetor. O alto vetor assume a forma x e y, em que a soma de x com duas vezes y é zero. Eu posso expressar y em função de x. Então, y é menos meio x. Então, eu isolo y naquela equação. Ou eu isolo x. X é menos 2y. Quer dizer que quando eu tomo o alto valor lambda igual a 1, eu vou conseguir identificar os autovetores da forma x menos meio de x, onde x precisa ser diferente de zero, ou na forma menos 2y, com y diferente de zero. Quando eu tomo qualquer valor para x ou para y, reais não nulos, eu tenho autovetores. Então, quando eu tomo lambda igual a 1, esses são os formatos dos autovetores. Qual seria um exemplo de autovetor? Quando eu tomo nessa segunda expressão, por exemplo, o y igual a 1, menos 2, 1, é um autovetor. Isso quer dizer que quando eu calculo t desse vetor v, a sua imagem é 1 vezes v, ou então o próprio v. Então, observe que eu consigo identificar mais rapidamente quem é a imagem desse vetor. Então, os autovetores assumem essa característica nesse caso. Mas eu tinha uma outra possibilidade. Eu tinha a possibilidade do y ser zero. Se o y é um valor nulo, eu quero o autovetor. Autovetor é não nulo. Então, o x necessariamente deve ser diferente de zero, porque eu quero x e y
um vetor não nulo. Se eu assumo na primeira equação que y é zero, eu vou ter a expressão 2x igual a lambda x. Eu não vou usar o lambda igual a 1, porque eu estou em um outro caso. Eu posso representar essa equação na forma 2x menos lambda x igual a zero. Colocando x em evidência, eu tenho o produto de x por 2 menos lambda, e isso sendo igual a zero. Um dos dois termos precisa ser nulo. Ou o x é zero, ou o 2 menos lambda é zero. Se o x for zero, eu não tenho autovetor. Então, eu preciso considerar que o x é não nulo. Se ele é não nulo, 2 menos lambda precisa ser igual a zero. Disso implica que o lambda é igual a 2. Então, eu supus que y era nulo. Se y é nulo, eu sei que o x é diferente de zero. Quando eu considero essas condições do sistema inicial, eu tiro que o lambda é 2. Quer dizer que o outro autovalor da transformação é o autovalor lambda igual a 2. E os seus autovetores são na forma x, 0, com um x não nulo. Porque eu sei que esses autovetores têm y como sendo zero. Então, a segunda componente eu sei que é nula. A primeira componente, como nós consideramos durante o processo, ela precisa ser diferente de zero. Isso quer dizer que quando eu tomo qualquer vetor nessa forma x0, com x1 real não nulo, a sua imagem é duas vezes esse próprio vetor. Eu sei que o t de x0, por essa transformação linear, é dado por duas vezes x0. Por exemplo, o t de menos 1, 0, ele pode ser calculado como duas vezes menos 1, 0, porque o autovalor é 2 e o menos 1, 0 é um autovetor associado a ele. Então, esse é o procedimento que nós temos para identificar os autovetores, os autovalores. E aqui nós temos alguns casos, né? Assim como nós vimos. Eu identifiquei inicialmente que lambda 1 era um autovalor. E que o vetor, por exemplo, menos 2, 1, ele é um autovetor. Então, quando eu calculo a sua imagem, basta multiplicar esse vetor pelo autovalor 1. E eu já vou obter qual é a imagem, sem a necessidade de empregar esse processo da substituição das componentes, porque eu sei que eles são equivalentes. No segundo caso, nós vimos que lambda 2, ele é um autovalor. Os seus vetores são na forma x0. Então, para o 1, 0, por exemplo, a imagem de 1, 0 é duas vezes 1, 0. É o vetor 2, 0. Se eu fosse aplicar a transformação, eu precisaria substituir todas as expressões, calcular essas simplificações e obter qual seria a imagem. Então, observe que é um procedimento muito mais rápido quando nós já conhecemos autovalores e os autovetores associados. Então, cada autovalor vai admitir um tipo específico de autovetor. Tudo vai depender de qual é a transformação, qual é o sistema associado a ela, que condições precisam ser impostas para que esse sistema tenha uma solução e tenha uma solução não nula, no caso dos vetores. Então, sempre os vetores precisam ser não nulos. Se uma componente eu já sei que é nula, eu preciso, dentre as outras, ter pelo menos uma que seja diferente de zero, para que exista esse autovetor. Então, nós vimos o procedimento quando eu estudo a transformação linear a partir de sua lei de formação. Eu construo sistemas e resolvo esses sistemas para as componentes do autovetor e para o autovalor. Como que eu poderia estudar agora esse procedimento pensando em matrizes? Será que é possível adequar esse procedimento, usar uma estratégia semelhante? Como que as matrizes vão contribuir agora com a identificação dos autovalores e autovetores? Então, reflita a respeito dessa questão, enviando as suas contribuições, as suas dúvidas, e em seguida discutiremos a respeito dela.
Bom, antes de retomar, então, esses autovalores e autovetores, nós temos uma pergunta a respeito daquela matriz canônica de transformação linear. Essa matriz seria a identidade, decomposta em linhas? Nós precisamos diferenciar esses dois casos. A matriz identidade é aquela matriz quadrada em que os elementos da diagonal principal são iguais a 1, fora da diagonal principal todos são nulos. A matriz identidade ela é sempre quadrada, sempre apresenta a mesma quantidade de linhas e de colunas. A matriz canônica é a matriz da transformação linear. Se eu tenho uma transformação de R2 em R3, ela vai ter tamanho 3 por 2. Então, ela já não deriva da matriz identidade. Ela deriva dos vetores da base canônica. Aqueles vetores 1, 0, 0, 1, dependendo do tipo de espaço. Então, a matriz canônica, ela deriva da base canônica do espaço. A matriz identidade é aquela que tem toda a caracterização enquanto ser quadrada, ter uma diagonal com entradas iguais a 1 e fora da diagonal principal entradas nulas. E, inclusive, nós vamos utilizá-la na avaliação dos autovalores e autovetores. Então, a matriz canônica, ela é avaliada de uma forma, ela está associada às bases. A identidade é uma categoria, uma classe específica de matrizes. Então, nós estudamos um procedimento de identificar autovalor e autovetor partindo da transformação linear, da sua expressão. E nós vimos que nesse processo eu preciso resolver um sistema. Então, eu preciso avaliar cada uma das equações, extrair relações, possibilidades e explorar cada um dos autovalores e autovetores que estão associados à transformação. Quando eu transfiro esse estudo para as matrizes, nós vamos conseguir dividir autovalor de autovetor. Eu vou empregar um procedimento específico para determinar todos os possíveis autovalores e depois eu resolvo sistemas para identificar os autovetores. Então, eu não preciso analisar os dois conceitos em um único processo. Eu vou separá-lo em partes. Mas a ideia é a mesma. Conseguir vetores onde as suas imagens são múltiplos dele próprio. Mas agora, ao invés de representar a transformação por sua lei de formação, nós vamos expressá-la pelo produto da matriz canônica pelo vetor. Então, vamos ao quadro verificar em um exemplo como realizar esse procedimento. Então, nós vamos avaliar autovalores e autovetores associados a matrizes, porque eu sei que toda matriz define uma transformação e a cada matriz eu construo uma matriz canônica. Então, por essa associação, eu consigo direcionar os meus estudos diretamente a uma matriz. Só que lembrando que os autovalores e os autovetores derivam de um operador linear. Então, eu preciso ter uma transformação de um espaço nele próprio. Então, eu não posso estudar qualquer matriz. A matriz que eu vou estudar, ela precisa ser sempre uma matriz quadrada, porque a quantidade de linhas e de colunas diz respeito às dimensões dos espaços. Por se tratar de um mesmo espaço, as dimensões serão iguais. Por isso que a matriz vai ser sempre quadrada. Então, sempre o operador linear que eu vou estudar vai ter uma matriz, e essa matriz canônica, no caso, ela vai ser uma matriz quadrada. Nós já observamos como relacionar matriz à transformação. Nós já vimos que eu defino uma transformação sobre um vetor V como o produto da matriz pelo vetor. E nós queremos estudar os autovalores e os autovetores. Então, eu sei que a transformação aplicada sobre o vetor é o produto do vetor por uma constante real lambda. Eu vou comparar essas duas expressões. A transformação, eu vou substituir pelo produto matricial. Então, o AV da definição do autovalor e do autovetor vai substituir o T de V, e assim nós obtemos essa igualdade agora, que o produto da matriz pelo vetor é o produto de lambda por esse vetor. Nós podemos reescrever essa expressão na forma AV menos lambda V igual a zero. Mas eu sei que
A é matriz, lambda é número. Para trabalhar com todos esses elementos de uma mesma forma, eu vou converter todos em matrizes. V vai ser um vetor coluna, a matriz A já é uma matriz, o vetor nulo vai ser também uma matriz coluna, e agora esse fator lambda V, como que eu vou expressá-lo? Como sendo uma matriz também, ou no caso o produto final ser um vetor coluna. Esse produto de V por lambda, eu vou substituir pelo produto da matriz lambda I por V, que era aquela matriz escalar que nós tínhamos, quando nós multiplicamos todas as entradas da identidade pela constante. Então, multiplicar uma constante real lambda por V é equivalente ao multiplicar a matriz escalar lambda I por V. Então, eu vou substituir nesse caso. Eu vou ter AV menos lambda IV igual a zero. O vetor V é comum, posso colocá-lo em evidência. Então, eu vou ter A menos lambda I vezes V, e isso é igual a zero. A menos lambda I é uma matriz, V é um vetor que eu preciso determinar, o produto da matriz pelo vetor é um vetor nulo. O que essa equação representa? Ela representa um sistema de equações lineares, onde a matriz de coeficientes é A menos lambda I, e o meu vetor de incógnitas é o vetor V. Só que eu tenho uma incógnita lambda também, que é o alto valor. Esse sistema tem termos independentes nulos. Ele é um sistema homogêneo. Nós poderemos até decompor esse produto e observar. Por ser um sistema homogêneo, ele sempre tem a solução nula. Se V for igual a zero, a equação é satisfeita. Mas se V for zero, eu não tenho autovetor. Eu preciso de V não nulo. Eu preciso de vetores diferentes de zero. Para que esse sistema homogêneo tenha infinitas soluções, ele é um sistema com a mesma quantidade de equações e variáveis, porque a matriz A era quadrada. Então, se nós queremos um sistema que tenha mais soluções do que a nula, esse sistema precisa admitir as infinitas soluções. E quando ele vai admitir infinitas soluções? Quando a sua matriz de coeficientes, que é essa matriz A menos lambda I, ela não for inversível. Porque se ela for inversível, eu aplico o produto da inversa por ela, o produto da inversa por zero resulta em zero. Então, um sistema que tem a mesma quantidade de equações incógnitas, ele é um sistema homogêneo. Ele só vai ter infinitas soluções se a matriz de coeficientes for uma matriz não inversível. Ou seja, quando o determinante da matriz A menos lambda I for igual a zero. Se o determinante é nulo, a matriz não admite inversa. Então, é nessa propriedade que nós vamos nos basear. Eu preciso que o determinante seja um valor nulo. Eu vou construir agora essa matriz A menos lambda I e vou explorar esse determinante. Eu sei que a matriz A é 2 por 2. Então, a matriz I, a identidade, tem que ser de mesmo tamanho. Vamos construir agora, estudar essa matriz. Eu sei que se eu quero determinar lambda, eu preciso resolver essa igualdade. Determinante de A menos lambda I, ele precisa ser nulo. Vou partir nesse exemplo dessa matriz A. Matriz 2 por 2. E eu vou construir a matriz identidade de mesmo tamanho, que é essa matriz I. Vou identificar quem é essa matriz agora A menos lambda I. Então, é a matriz A menos lambda vezes a identidade. Quando eu multiplico a matriz identidade por lambda, eu vou ter a matriz lambda 0, 0 lambda. Porque lambda é um número real, ele é uma incógnita. Quando eu calculo A menos lambda I, eu vou obter essa matriz. 2 menos lambda, 2, 0 e 1 menos lambda. Observe que somente a diagonal principal da matriz sofreu interferência,
porque na identidade a diagonal principal contém as entradas que são não nulas, todas as demais são nulas. Então, em síntese, como que eu identifico a matriz A menos lambda I? Eu vou tomar a matriz A, dos elementos que ocupam a diagonal principal, eu vou subtrair lambda. Então, esse é um dispositivo prático que nós temos também. Eu estou calculando A menos a matriz lambda I, mas na prática, eu só vou subtrair dos elementos da diagonal principal lambda. Então, aqui eu já tenho a matriz A menos lambda I, que é uma matriz 2 por 2. Eu quero que o determinante dessa matriz seja nulo. Então, o determinante de 2 menos lambda, 2, 0 e 1 menos lambda é nulo. Determinante de matriz 2 por 2. Eu calculo o produto dos elementos da diagonal principal menos o produto dos elementos da diagonal secundária. Quando eu distribuo esse produto, no primeiro membro, eu vou obter lambda ao quadrado menos 3 lambda mais 2. Essa expressão é um polinômio. Esse é o chamado polinômio característico associado à matriz. É por meio desse polinômio que nós identificamos os autovalores. O que seriam os autovalores? As raízes dessa equação polinomial, que tem origem nesse polinômio. Então, quando eu quero identificar um autovalor associado a uma determinada matriz, eu vou avaliar a matriz, vou subtrair lambda da sua diagonal principal, vou calcular o determinante dessa matriz. Esse determinante vai gerar um polinômio cuja incógnita é o lambda. Quando eu igualo o determinante a zero, eu vou igualar esse polinômio a zero. E são as raízes desse polinômio que vão fornecer todos os autovalores associados. É uma equação de segundo grau nesse caso. Podemos ter dois autovalores, duas raízes distintas, uma raiz com multiplicidade 2, ou seja, um autovalor, ou não possuir nenhum autovalor real. Então, as mesmas características da equação de segundo grau vão fornecer informações a respeito da quantidade de autovalores, os tipos de autovalores que nós podemos encontrar. Então, vamos ao quadro e vamos continuar essa identificação. Nós já construímos essa equação, lambda ao quadrado menos 3 lambda mais 2 igual a zero. Lambda assume o papel de x, que é usualmente utilizado nas equações. Resolvendo essa equação de segundo grau, nós obtemos duas soluções, lambda 1 e lambda 2. Quer dizer que essa matriz tem o autovalor lambda igual a 1 e o autovalor lambda igual a 2. Esses são todos os possíveis autovalores que essa matriz admite. Ela só tem esses dois e não existe nenhum outro além desses. A cada autovalor, eu determino um autovetor. Quem são os autovetores? São as soluções desse sistema que nós verificamos anteriormente, que o A menos lambda I vezes o vetor tem que ser nulo. A matriz A menos lambda I nós já vimos como constrói. O vetor V compõe essas incógnitas. E zero é um vetor nulo. Vamos calcular agora esse sistema, vamos avaliar esse sistema para os dois autovalores que foram obtidos. Primeiro, o lambda igual a 1. Eu preciso resolver o sistema A menos lambda I vezes o vetor V sendo igual a zero. Lambda eu sei que é 1, então eu vou ter A menos I. A menos I é a matriz A menos a identidade, que resulta na matriz 1, 2, 0, 0. Eu tenho o A menos I vezes o vetor V igual a 0. Esse vetor V, eu sei que ele é um vetor de R2, porque é um vetor do domínio da transformação e está associado à ordem da matriz. Se ele é um vetor de R2, ele tem duas componentes. Eu vou indicar essas componentes por XY. Quando eu multiplico a matriz A menos I pelo vetor V igual a zero, eu vou obter uma equação, que é a equação
originada do produto da primeira linha de A menos I pelo vetor igualado a zero. Isso origina a expressão x mais 2y igual a zero. Isso quer dizer que os autovetores associados ao lambda igual a 1 assumem uma forma xy em que x mais 2y é nulo. Então, nós obtivemos uma expressão que caracteriza esses autovetores. O sistema que nós construímos, esse último sistema, A menos IV igual a zero, ele tem infinitas soluções, porque eu precisava de vetores não nulos que satisfizessem aquela condição. Então, ao lambda igual a 1, eu tenho infinitos autovetores, mas eu sei que todos eles assumem a forma menos 2y com y necessariamente diferente de zero, ou a forma x menos meio x com x diferente de zero. Então, eu obtenho uma expressão que vai caracterizar os autovetores. Se eu substituo o y ou o x por algum número, eu identifico um desses autovetores. Mas eu preciso ter claro que cada autovalor vai admitir infinitos autovetores nesse tipo de formato, ou uma forma ou a outra. Para o lambda igual a 2, mesmo procedimento, mas agora o A menos lambda I é A menos 2I. Então, a matriz A menos duas vezes a identidade. Então, eu distribuo primeiro a constante 2 na identidade, calculo a diferença e tenho essa matriz 0, 2, 0, menos 1. A menos 2I vezes V é igual a zero. Então, eu tenho a matriz A menos 2I, assumo que o vetor V, que é um vetor de R2, pela ordem da matriz A, ele é na forma XY, e eu igualo esse produto a zero. Das duas expressões, eu tenho uma relação para y. 2y igual a zero e menos y igual a zero. Das duas, eu identifico que o y tem que ser nulo. Quer dizer que os autovetores associados ao autovalor lambda igual a 2 são da forma x0, em que x é não nulo. E eles vão satisfazer a condição de que quando eu calculo t de v, isso vai ser igual a 2 vezes v. Ou que o produto da matriz A por esses vetores vai ser 2 vezes v. Mas isso somente para os autovetores, para os vetores que assumem esse formato. Então, os autovalores e autovetores, eles são obtidos separadamente quando nós estudamos as matrizes. Então, eu tenho um procedimento via determinante para avaliar autovalor, depois eu resolvo o sistema considerando cada um dos autovalores e identifico quais são os autovetores correspondentes. Então, com isso, nós conseguimos separar esses dois conceitos e observar mais facilmente quais são esses autovalores, que tipos de autovalores eu posso encontrar e quais são os autovetores associados a cada um deles. Eu não preciso identificar condições. Então, esses conceitos eles são importantes não só para a álgebra linear, mas também para outros campos da matemática. Então, eles podem se fazer presentes em outras situações. Mas são características de operadores lineares, de transformações lineares. Então, nós podemos observar como esses conceitos estão relacionados entre si. Então, se eu estou estudando o autovalor, o autovetor, eu dependo de transformação, de espaço vetorial, de sistemas, de matrizes. Então, tudo que nós estudamos são conceitos que estão interligados. Por isso que é importante estudar todos eles e sempre observar que relações que podem ser estabelecidas. Espero que com essa aula você tenha compreendido o que são esses conceitos, como que nós podemos estudar essas transformações lineares. Em caso de dúvidas, encaminhe via o fórum tanto os seus questionamentos quanto as suas contribuições, também as suas reflexões. Desejo a você bons estudos e até a próxima!